Olá, seja muito bem-vindo à nossa live de aquecimento da nossa jornada Como Ser uma Boa Mãe de Adolescente. Se você ainda não me conhece ou se você estiver assistindo a gravação desse conteúdo, eu sou Soraya, sou médica homeopata, sou endócrina infantil. Aqui nesse canal eu te ensino, mãe de adolescente, a melhorar o vínculo com o seu filho. Hoje a ideia de hoje é eu responder as perguntas que as mães me trouxerem sobre a aula que elas já assistiram, que foi liberada hoje de manhã às 8 da manhã. Enquanto eu abri a comunidade, né? Não sei se todo mundo que tá aqui, eu tô vendo que tem gente entrando já. Eu abri a comunidade, lá na comunidade a gente vai conversar sobre as aulas. Eu tô ali aberta, disponível para responder as dúvidas de vocês sobre as aulas. Então hoje eu já liberei um conteúdo às 8 horas da manhã e estou aqui disponível para responder uma das perguntas que vocês me trouxerem. Eu já liberei a entrada lá na comunidade, o pessoal está entrando, ainda tem pouca gente. Nós somos aqui num canal de 22 mil mães e lá na comunidade não estamos ainda em 200. Estou aguardando a presença de vocês lá, me trazendo as perguntas e mais algumas outras coisas que eu vou comentar daqui a pouquinho. Eu tô falando muito rápido, né? Eu queria a interação de vocês aqui, eu queria saber quem tá aqui que já tá assistindo a aula, que tá sabendo da jornada, que já tá participando comigo. Eu queria que vocês fossem fazendo um comentário aqui no chat, que eu gosto mais dessa interação do que ficar aqui falando sozinha. Enquanto vocês não me retornam, eu vou trazendo a ideia de hoje. Para quem não sabe a minha história, eu sou Soraya, eu sou filha da Alice e do Lúcio. A Alice é professora e o Lúcio é médico. Então adivinhem o que eu mais gosto de fazer na vida, gente. Eu adoro dar aula sobre medicina. Então eu sou médica e eu também sou professora. E como professora eu acabo trazendo lição de casa. Seus filhos não têm lições de casa quando eles vão lá na aula? Então, gente, eu também vou trazer lição de casa para vocês. Por que, Soraya, você vai trazer lição de casa? Porque, gente, eu acredito não, isso é descrito, né, documentado, que a gente absorve só 30% do conteúdo que a gente assiste. Que a gente lê, enfim. Então, por exemplo, se eu assistir uma aula, eu vou absorver só 30% daquela aula. Se eu assistir um livro, se eu ler um livro, eu vou absorver só 30% daquele conteúdo. Então, se eu assistir uma aula e fizer um resumo dessa aula, eu vou absorver muito mais. E pior, se esse resumo for escrito à mão, pior entre aspas, né? Porque dá mais trabalho. Melhor vai ser a nossa absorção. Então eu desafiei as mamães a uma brincadeira. E qual é a brincadeira que eu trouxe lá na comunidade? Quem trouxer o melhor resumo das 3 aulas vai ganhar um brinde, que depois eu conto o que é. Então eu gostaria muito que vocês participassem. Então cada uma vai fazer o resumo da sua forma. A única coisa que eu gostaria é que vocês batessem foto desse resumo e postassem lá na comunidade pra gente trocar ideias e trocar informações. Eu vou dar uma pausa aqui no meu discurso e vou ler aqui. Porque hoje a ideia eu vi que tem muita gente me mandando mensagem, desculpa se eu não estiver respondendo a todas, que não tá conseguindo entrar no link, não tá conseguindo acessar a aula, então hoje eu tô aqui aberta para esse tipo de conversa, para esse tipo de dúvidas, tá, gente? Para todas as dúvidas referentes aí à nossa jornada, se você estiver chegando agora, a jornada Como Ser uma Boa Mãe de Adolescente. Então, nessa jornada eu te ensino a melhorar o vínculo com o seu adolescente. E se você está chegando de paraquedas aqui nessa live e quiser assistir essa jornada é 100% online e também gratuita, tá? Então, é tudo online, a gente consegue assistir da onde a gente desejar, na hora que a gente desejar, né? E gratuito.
tá? É só clicar no link que tá lá na bio para eu enviar para vocês, né? O link são 3 aulas. Hoje, quarta e sexta. Para eu enviar para vocês o link, eu preciso que vocês cliquem lá no botão, no link que tá lá na bio do Instagram, tá? Eu vou dar uma lida aqui nos comentários e vou respondendo as dúvidas de vocês. Gente, que legal vocês estarem aqui, porque eu avisei tão em cima da hora, eu achei que eu ia falar aqui com o vento. Como falar positivamente sobre menstruação? Você já assistiu Lazy? Desculpa se eu estiver falando errado o nome. Você já assistiu a aula 1, Lazy? Por isso a pergunta, queria saber. Conta aqui pra mim. Nossa, quanta gente, que legal. Entrei na jornada hoje. Já assisti a primeira aula, ela já me respondeu. Lazy. Na aula 2 eu vou dar continuidade a isso, tá? Mas, não vou dar spoiler. Eu vou pedir pra você continuar assistindo ainda a jornada, que é uma coisa que eu levanto lá, né, na aula 1. Oi, amo meus vídeos, achei super legal. Obrigada, Fernanda. Eu realmente, eu tô impactada com o retorno de vocês. Eu tô emocionada com o retorno de vocês. Eu sou chorona, tá, gente? Porque eu realmente tô tendo esse retorno das mães me contando as mudanças que elas estão implantando, os frutos que elas estão colhendo, né? Com essas informações que eu tô trazendo. Então eu tô ficando muito feliz com isso. Então, obrigada, Fernanda. Ainda não estou, comecei a seguir há pouquíssimo tempo, a Renata falou. Então, Renata, entra lá, são 3 aulas, é um conteúdo bem legal. É só você clicar no link lá na bio, fazer lá a inscrição para receber ou pelo e-mail ou pelo WhatsApp, você que decide lá, o link das 3 aulas, tá? A Fernanda falou sim. Ah, sim, deve ser porque já assistiu a aula, que bom. Sam, não sei como é o nome, eu comecei a assistir a primeira aula. Cada história é uma caixinha de surpresa. E a gente se encaixa em uma delas. Muito bom esse comentário seu, Sam, não sei, Sam, Nath. Fico feliz, porque o objetivo era esse, mostrar, trazer alguns casos, né, que proporcionasse essa identificação com vocês. Então essa sua frase para mim foi muito importante. Daniel Santos, participa bastante dos meus comentários. Boa tarde, aqui é a mãe da Simone. Ainda não tive tempo de assistir a aula. Vi só a metade da primeira aula. Não faz mal, a aula ainda vai ficar lá no ar durante essa semana, depois eu vou tirar, tá? Mas vai assistindo aí, né, nas primeiras brechas que surgirem aí durante o dia, mas não esqueçam, vão já assistindo e fazendo o resuminho para participar lá da brincadeira lá na comunidade. E surgiu dúvida, vai trazendo na comunidade as dúvidas e eu vou fazer o máximo possível para estar aqui respondendo pelo menos uma das dúvidas ali da comunidade aqui ao vivo, tá? Eu lembrei de outra coisa. Eu coloquei também uma outra brincadeira que eu chamei vocês para participarem. Gostaria que vocês participassem também. Que é palavra-chave. No meio de cada aula, a gente colocou ali uma palavra-chave. Colocamos uma palavra-chave na aula 1, uma palavra-chave na aula 2 e uma palavra-chave na aula 3. E a gente gostaria muito que vocês participassem. Então, terminou a aula 3, você anotou as 3 palavras-chave, posta lá na comunidade que o primeiro que postar também vai ganhar um brinde, que depois eu conto que vai ser. Vou continuar lendo aqui. Olá, não consegui entrar no grupo de WhatsApp, Gil. Gil, me manda uma mensagem no particular para eu te enviar. Mas você me conta aqui se você conseguiu acessar a aula, por favor. Puxa vida, sem o grupo do WhatsApp não tem como ficar sabendo o que está acontecendo. Entrou. Oi, amei seus vídeos, a Fernanda. Obrigada.
acabei de assistir a me falou. Que bom ter alguém para ajudar. Ai, obrigada, Fernanda. Eu também, eu não sei se você já assistiu a aula, eu trabalho com adolescentes há 20 anos. Então, meu olhinho brilha demais quando eu trabalho com adolescente. Isso aqui me faz muito bem também, tá? Então, é uma ajuda para você e para mim, porque me faz muito bem estar aqui. Ah, Fernanda, então eu vi que você não participou. Então, também te sugiro, entra lá no Instagram, aqui no Instagram, entra lá no link que tá lá na bio, que aí você é direcionada lá pro blog das aulas. Essas aulas não ficam aqui abertas, tá? Elas ficam arquivadas lá no YouTube só para quem tem o link. Prestentoji, eu não sei, desculpa, eu não tô sabendo falar seu nome. Adoro os seus vídeos. Você de um modo fácil e simples de entender. Ai, desculpa, você deu um modo fácil. Deve ser, você tem, né? Um modo simples e fácil de entender. Obrigada. Adoro escutar seus conselhos. Um abraço da Itália. Será que foi você que me falou recentemente? Teve uma pessoa que me falou, tô te vendo aqui da Itália. Uma amiga que me indicou. Será que foi você? Conta pra mim aqui embaixo. Daisy, gosto muito de suas dicas. Queria saber sobre hormônios e atraso no crescimento. Daisy, hoje eu vou responder as perguntas mais específicas da aula 1, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer vídeos sobre isso e eu vou voltar a fazer conteúdos longos, lives, né? E aí eu vou anotar esses seus pedidos pra gente fazer, porque hormônios e atraso de crescimento, eu consigo fazer vídeos curtos, já tem lá no canal, você já deve ter visto, ou se não viu, dá uma mexidinha lá que tem alguns conteúdos, mas seria legal a gente fazer uns conteúdos mais longos sobre isso, tá? Hormônios, eu queria saber só se você tá falando de hormônios da tireoide. Eu imagino que seja de hormônio de crescimento, tá? Fala pra mim um pouquinho melhor, se não der tempo aqui na live, me manda também no particular, que aí eu tento produzir esses conteúdos. Edilene falou, gosto de suas dicas. Obrigada, gente, vocês me enchem de carinho. Pacheco Ivanir, boa tarde, comecei a te seguir há pouco tempo e estou amando. Ai, que bom. Ainda não assisti às aulas, mas vou correr para assistir. Pacheco Ivanir, por favor, não só assista, como participa comigo ali na comunidade. Ainda ninguém postou nenhuma perguntinha. Eu queria tanto interagir com vocês. Põe para mim lá na comunidade. Adoro seus vídeos. Obrigada pelas aulas. Abraço da Itália. Beijos desde Londres. Nossa! Si Pérez, obrigado. Tô ficando feliz aqui, hein? Acho que a gente tá conseguindo atingir bastante gente. Oi, consegui entrar agora, a Gil falou. Ah, que bom. Obrigada. Amo seus vídeos. Inclusive alguns. Eu chamo a minha filha para assistir comigo. E a gente troca ideias. Eu queria saber seu nome, Daniel Santos. É Daniel? Porque eu vejo que você participa bastante. Você me traz muitas ideias. E eu tenho pensado bastante nessa ideia de... Eu tive uma mãe que veio porque uma filha me assistiu no TikTok. E aí a filha gostou do conteúdo e pôs a mãe para assistir. Então, como eu gosto muito de trabalhar com adolescente, né? Eu fico feliz de saber que eles estão assistindo também. Maria escreveu assim: oi, Soraya, adoro seus vídeos. Minha pergunta é o oposto. Criança... altura e peso maior que a média da idade. Como fazer para essa criança não ficar muito acima do peso na adolescência? Eu tenho uma aula, aí é um conteúdo maior. Eu tenho uma aula no curso, eu tenho um curso sobre adolescentes que eu falo sobre isso. Uma coisa, ela tá na altura acima. Aí você precisa conversar com o seu endócrino infantil. Esqueci que era só para perguntas da aula, né? Mas eu vou falar só rapidinho. Porque
se ela tá mais alta do que ela deveria estar, a gente precisa ver por que ela tá mais alta, tá? A maioria das crianças hoje passam os pais, mas se ela for novinha e tiver um pouquinho mais alta do que a média, a gente precisa ver se ela não tá entrando numa puberdade antes da hora, tá? Se ela for muito novinha. E você me falando ainda do peso, eu tenho até um vídeo rapidinho sobre isso aqui que eu falo que quando a criança tem uma obesidade, pode acelerar a idade do osso e avançar a idade da primeira menstruação, acelerar, vir mais cedo e afetar o crescimento. Então aqui é muita coisa pra gente conversar, por isso que eu acabo tendo uma aula sobre isso e eu te aconselho também acompanhar de pertinho com o seu pediatra, tá? Porque aqui a ideia do canal é mais... eu não consigo fazer consultas aqui online, nem posso, né, na verdade. Então nem todas as perguntas eu vou conseguir responder assim, tá? Mas eu vou tentar fazer então conteúdo sobre peso de novo e o crescimento, tá? Então eu vou fazendo conteúdos, tem uma aula mais específica lá no meu curso, mas junto com isso eu te sugiro ir acompanhando de pertinho o seu pediatra, tá? Daisy, meu filho já tem 14 anos, é bem pequeno para a idade e ele não tem nada de pelinhos. Estou preocupada. Daisy, acompanha com o seu pediatra de pertinho, tá? Se tiver tudo bem, se ele te examinar seu filho e achar que tá tudo bem, ele vai te orientar. Não adianta porque eu não tenho como te orientar sem tá examinando seu filho. Porque depende de que pelinho que você tá falando. E aí a gente vai estar entrando aqui numa intimidade dele. Precisa procurar seu pediatra para pedir essa orientação, tá bom? Gente, vamos trazendo perguntas da aula, por favor. E não esqueçam, a ideia aqui do canal é como melhorar o vínculo com o meu adolescente. Eu realmente acabo não conseguindo responder perguntas que são mais específicas de consulta, tá? Vou pedir perdão para vocês, mas algumas coisas eu não consigo responder assim online. Simone, a mãe da Daniele. Ah, Simone, Simone. Eu vou decorar porque muitas pessoas me chamavam de Simone, porque Soraya é parecido com Simone, não sei como, mas enfim. Como escutar meu filho de forma que ele se sinta ouvido? Si Pérez, segunda aula, eu vou trazer várias dicas sobre isso. Lá no meu curso eu tenho uma listona, várias aulas falando sobre isso. Mas, a princípio, assiste a segunda aula lá do meu... Da jornada, que vai ser na quarta-feira, que eu vou trazer sugestões sobre isso. É muito comum, né? A mãe fala, né? Nossa, senhora, mas eu tô aqui ao lado do meu adolescente, eu tô presente na vida dele. E ele não percebe. Então é isso que a Si tá falando, tá? Como fazer com que ele perceba que eu estou presente, com que ele perceba que eu estou aqui ao lado dele, né? Assiste a segunda aula. Daisy, sobre os vídeos que os adolescentes assistem no YouTube, como orientar sem ficar criticando? Primeiro, o ideal é você criar um elo com o seu filho. Então, assiste e veja o que há de positivo ali naquele canal. Eu também vou estar entregando a aula 2. Assiste a aula 2, por favor. Mas eu vou dar essa dica. Assiste o que ele está assistindo e traz algumas coisas que você achou importantes. E comente com ele as coisas que você achou importante. E aí você vai criando um elo com o seu filho. E depois, à medida que essa conversa for melhorando, você vai trazendo o seu ponto de vista de algumas coisas que não são legais. Então, se a gente só critica, a gente afasta o filho. E ele falando, pra que eu vou chegar lá perto da minha mãe? Ela só vai criticar mesmo. Tá? Boa sorte.
tá? Você tá aqui? Beijos. Ai, Lucimar falou, eu entendi algumas coisas com a primeira aula. Obrigada, isso me faz tão bem, gente. Me traz esse retorno. Se eu conseguir ajudar alguém, me traz esse retorno. E até amanhã eu queria saber se vocês implantaram alguma coisa, se vocês mudaram alguma coisa, me contem, tá bom? Bom, acho que eu já li as perguntas de todo mundo aqui. Deixa eu só ver aqui a minha colinha, que eu queria pedir para vocês algumas coisas antes de finalizar. Eu quero fazer uma live aqui de meia hora para não ser muito extensa, tá? Então, se você não se inscreveu, o link tá lá na bio, lá no cabeçalho ali do Instagram, o link tá lá embaixo. É só clicar lá, fazer a inscrição, que você vai parar lá na jornada. São 3 aulas online, dá para assistir de qualquer lugar e gratuitas, tá? E para quem já tá no grupo do WhatsApp, já tá fazendo parte aqui da comunidade, quem não entrou na comunidade, entra na comunidade. Então assiste a aula, faz o resumo da aula, posta lá na comunidade, vão participar dessa brincadeira, vem participar comigo. E eu vou pedir mais algumas coisinhas de lição de casa. Como eu falei, eu sou filha de professora e de médico, então eu gosto de deixar lição de casa para vocês absorverem bem a aula. Então eu vou pedir o resumo. Eu vou postar isso lá na comunidade, tá? Para vocês não esquecerem, mas eu vou pedir mais outras coisinhas. Eu vou pedir para você me dar uma nota para a aula. Soraya, de 0 a 10 a sua nota foi tal. Isso vai me ajudar a melhorar para as próximas aulas, tá? Então me dá uma nota para a aula. Me conta que insight você teve na aula que você falou, já vou implantar hoje mesmo. Porque o objetivo da aula é esse, tá, gente? A mudança já começa a acontecer hoje. Assistiu a aula, pegou as dicas, começa a implantar hoje. Não fica protelando, não fica adiando, começa a mudar hoje para colher os frutos mais rapidamente, tá? Então, me conta o que você implantou hoje mesmo. E o que você gostaria de aprender na próxima aula. Traz para mim lá na comunidade, participa comigo, que eu vou ficar muito feliz. Eu vou ler as últimas perguntas aqui, antes de finalizar. Opa, subir um pouquinho. Tem mãe pedindo para participar ao vivo. Sabe que eu gostaria de alguém participar ao vivo? Se alguém tiver uma pergunta sobre a aula e levantar a mãozinha e falar assim, eu assisti a aula e tenho uma dúvida da aula de hoje, eu chamo aqui ao vivo. Põe aqui para mim, tá bom? Daia falou assim, boa tarde. Sou mãe de 3 filhos. Um menino de 16, uma menina de 13 e a outra de 9. As meninas foram adotadas. Adoção tardia. Existe adoção... tardia pela idade delas. Porque eu ia falar, se foi por causa da sua idade, não existe adoção tardia. Existe adoção na hora certa. As meninas... Bom, os 3 são absolutamente diferentes. É um grande desafio. Daia, que missão linda! Que missão linda! Fiquei emocionada. Parabéns. Espero do fundo do meu coração poder ser uma grande parceira na sua vida. Me mande as suas dúvidas, que eu vou produzindo conteúdo à medida que eu conseguir, tá? Espero poder te ajudar. Opa! Sama, beijos! Já fiz o resumo? Não acredito! Ai, sim, fiquei feliz. Então posta lá na comunidade, por favor. E a nota é 8, porque acaba logo. Jura que ele acaba logo? Achei a aula tão longa, gente. Eu já até falei pro meu marido que me ajuda, tá, gente? Aqui quem faz tudo somos nós dois. Ele grava, ele edita, eu edito os vídeos. Então aqui é tudo feito aqui em casa. E eu falei pra ele, nossa, tá muito chato. E aí ele falou, não existe aula chata, existe aula longa. Não existe aula longa, existe aula chata. Se tá legal, ninguém vai achar longa. Eu achei que tava longa.
Que bom ouvir isso de você, Sim, obrigada. E o insight foi ouvir ele mais. Que legal esse seu comentário, porque o que eu observo, né, no consultório? A mãe, a criança vai... Eu costumo fazer a consulta, na minha consulta quem fala é a criança, desde pequenininho. E eu vejo que a mãe já sabe o que o filho vai falar, ela fala na frente. Ela já sabe de cor o que ele vai falar. E eu tenho certeza que ela sabe de cor o que ele vai falar, quase tudo. O problema é que se você fala por ele, ele não se sente ouvido. E quantas crianças não chegam pra mim e falam: ai, minha mãe não me ouve. Ou então eles falam mesmo na frente delas, falam: mãe, você não me ouve. E a mãe fala: mas eu já sei o que você vai falar. Então, por mais que você saiba o que seu filho vai falar, não fale. Deixe ele falar. Porque na hora que ele fala pra você o que ele sente, ele vai se sentir ouvido, e aquilo que eu sempre digo, na hora que ele se sente ouvido, ele vai se sentir cuidado e ele vai se sentir amado. Então, se já ponha hoje em prática, depois me conta os frutos que você colheu. A Lua falou assim: meu filho tem TDAH, já venho nessa busca há um tempo. Lu, eu também tenho, tá? Então, fica tranquila. Se você se dedicar ao máximo, teu filho vai longe. Sem a necessidade de ser super mãe. A gente vai falar sobre isso, acho que na terceira aula. Se dedique a fazer o que você acha que é o melhor para o seu filho, mas sem aquela ilusão de supermãe, que eu não vou dar spoiler. Na terceira aula a gente fala disso. Na terceira ou na segunda. Nas próximas aulas a gente fala disso. Clisa manda: minha filha tem 12 anos e está com uma sede de liberdade, delícia, mas acho que ainda é cedo demais para deixar ela livre. Ela diz que sufoco ela por não deixar ela sair com os amigos. Cli, depende de onde for, eu acho que eu tô com você, tá? Em alguns locais não dá para uma criança de 12 anos ir sozinha, mas algumas outras coisas a gente consegue proporcionar para ela participar mais com os amigos. Então tem que ter um equilíbrio aí. No meu curso eu tenho uma aula sobre isso, é importante, tá? Porque nessa fase o mais importante para eles é a convivência com os amigos. Então a gente não pode privá-los dessa convivência, porque é um momento muito gostoso e não adianta. A gente sabe que a família não fica mais lá no pódio do primeiro lugar, tá? Então a gente tem que ir aceitando essa ideia de que a nossa filha vai continuar nos amando, mas nesse momento a convivência com os amigos é muito importante. Então eu preciso ter esse equilíbrio de que em algumas situações não dá, realmente, quero ir sozinha para não sei aonde. Não dá. Mas quero ir ali com os meus amigos e dá para ficar um adulto ali gerenciando a distância, aí eu vou permitir. Ou uma festa que vai ter um adulto ali perto, isso eu vou permitir. Então tem que ter esse equilíbrio aí para não privá-la desse momento gostoso, mas também não expô-la a situações perigosas, né? Ai, eu ia finalizar 4h30, deixa eu ver. Verdade, minha filha está com depressão. Fui chamada na escola, Elisa. Me manda uma mensagem no particular, tá? Me manda uma mensagem no particular. Lucimar, eu preciso. Aí eu percebi que sou ausente estando perto. Nossa, fico feliz com esse comentário. Eu acho que eu coloquei lá um depoimento de uma mãe que fala isso, né, na aula. Não sei, se não foi na aula 1, eu coloquei na aula 2, tá? Então, ela tá percebendo que ela tá ausente estando perto e não escutava e dava atenção necessária às coisas que ele falava.
Nota 10. Muito obrigada. Então você me conta depois, agora eu acredito que você vai implantar algumas mudanças. Se você puder me contar quais mudanças você implantou e depois o que você começou a perceber, porque vai ser rápido, viu? Você vai começar a perceber mudanças. Porque na hora que um muda, o outro muda. Vocês vão ver. Me conta, tá? A Daya falou, escute seu adolescente. Isso tocou fundo no meu coração. Obrigada. Aqui eu falo muito. Agora já estou pedindo para eles falarem. Ai! Fico feliz. Fico feliz. Que bom. Muito bom. Gente, eu tô vendo que tem gente aqui, mas eu quero que ele escreva pra mim. Olha, eu assisti a aula 1 e estou com uma dúvida sobre a aula 1. Aí eu chamo aqui pra vir ao vivo. Tenho muito disso, de ser uma super mãe. Ele tem tantas limitações. Lua, eu acho que eu já conversei com você no chat, eu não tenho certeza. Mas cuidado com esse papel de supermãe. A gente vai conversar mais isso nas próximas aulas. Minha mãe tá aqui, gente. Beijo, mãe. Veio aprender sobre adolescente, mãe. Precisei mudar minha filha de 10 anos de escola. Carla, se você puder me mandar uma mensagem no particular, quem sabe eu não consigo te ajudar com algum conteúdo, tá? Me manda uma mensagem. Karen, falar sobre sexo, qual a faixa etária correta? Também tem uma aula sobre isso, Karen. É um pouquinho mais delicado por causa das idades. Meu filho tem 10 anos e me perguntou. Não expliquei, fiquei sem ação. Karen, se ele já tem 10 anos e já tá te perguntando, é porque ele já tá pronto para ouvir, tá? Então, uma orientação de bate-pronto, assim, sem entrar muito, né, na profundidade do assunto, que é super profundo. À medida que ele vier te perguntar, responda, tá? Porque se você não responder, o Google vai responder. Então, responda de forma simples, tá bom? Ele vai vir te perguntar de novo, e aí responda assim, de forma simples, tá bom? A Clísia falou, certo, obrigada, adoro suas dicas, obrigada. As minhas filhas estão com ansiedade e depressão. Gil, me manda mensagem também, no particular, tá, gente? Pra não expor aqui. A Mayra falou assim, meu filho tem 13 anos e está com ansiedade. Não consegui entrar na sala de aula. Eu vou precisar, então eu vou produzir conteúdo sobre ansiedade, tá, gente? Eu tô vendo que tá precisando. Tá bom, se vocês puderem me mandar um pouquinho, por exemplo, que nem a Mayra me falou aqui, né? Me mandem no particular para não expor, tá? Para eu entender mais ou menos o contexto e ajudando vocês sobre isso, tá? A Carla falou assim, meu Deus, eu não esperava as questões que passaram agora no 5º ano. Estava preocupada com o 6º ano, foi difícil. Ai, Carla, eu não entendi. Meu Deus, eu não esperava as questões que passamos agora no 5º ano. Estava preocupada com o 6º, foi difícil. Se você puder explicar um pouquinho melhor para mim, eu não consegui entender. Gil, você escreveu assim, mesmo medicadas ainda estão muito angustiadas? Eu te sugiro então procurar a homeopatia. Para quem ainda não observou o começo dos meus vídeos, eu não trabalho com alopatia, tá, gente? Eu trabalho só com homeopatia. Então, muitas formas de tratamento aqui que vocês podem me questionar vão ser diferentes do que eu costumo fazer, tá? Eu só trabalho com homeopatia. Gil, eu te aconselho a procurar um pediatra, um homeopata aí perto de você, tá? A ajuda da homeopatia é muito importante e uma ajuda de uma psicóloga, tá? Um trabalho junto é muito importante. Aff-se, você era a luz que eu procurava. Nossa, e vocês são a luz que eu precisava no meu caminho. Obrigada.
Obrigada, viu, Cê? Beijo, mãe. A Fernanda falou, eu quero proteger demais. Eu entendo. É isso que eu posso te dizer. Eu entendo. Esse é o instinto maternal. Karen falou, muito obrigada. Tá. A Lua falou... A Luana, tô chamando de Lua. A Luana falou que queria que eu falasse de ansiedade. Eu tenho já alguns vídeos, tá? E não é um só. É lá no canal, aqui no canal, sobre ansiedade, tá? Mas vou fazer mais. Nossa, você vai falando e à medida que é possível ajudar, vou me arrepiando. Obrigada, como o seu trabalho é relevante nos dias de hoje. Muito obrigada. E eu vou te falar, Eli, que eu achei que ninguém queria ouvir falar sobre adolescente. Muito legal ouvir isso. Pra mim tá sendo muito importante, tá? Eu queria que vocês entendessem muito isso. Pra vocês tá sendo importante, mas pra mim tá sendo muito importante. Espero que a gente vá longe juntas. Tá bom, gente. Amanhã eu tô de volta com a ideia de responder as perguntas da aula 1. Então assistam, por favor, a aula 1. Para quem tá chegando agora, clica lá no link, lá na bio, no Instagram tem o link, se inscreve, recebe o link das 3 aulas, assiste a primeira aula, faz o resumo da primeira aula, escreve, estuda, absorve, implanta e volta aqui amanhã comigo com as dúvidas. Tá bom? A gente se fala amanhã aqui ao vivo ou na comunidade, eu tô lá aberta para responder as dúvidas de vocês. Opa, tem uma perguntinha aqui. Meu filho de 15 anos está tendo ansiedade, até quebrando os dentes dormindo. Tá, eu vou fazer conteúdo. Vou fazer sim. Naya, obrigada. Você realmente é maravilhosa. Obrigada, viu? Muito necessário o seu trabalho. Obrigadão. Gente, beijos. A gente se fala na comunidade e em breve aqui também. Beijão. Beijo, mãe. Tchau, gente.